Olá pessoal, como é que vocês estão? Professora Aline aqui e hoje a gente veio falar de um tema que está muito em alta aí nas redes, que é as células pancreáticas, elas se renovam através da musculação? O que vocês acham? Vamos falar um pouquinho de tudo para a gente entender o impacto que a musculação tem, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês do pâncreas, né? Então, o pâncreas, ele secreta enzimas digestivas no duodeno e hormônios na corrente sanguínea, certo? A gente tem as ilhotas pancreáticas que são responsáveis pela produção dos hormônios. E nessas ilhotas nós temos alguns tipos de células. Nós temos as células alfas, as células betas e os ácinos, né? Os ácinos, as enzimas digestivas como amilase, lipase, tripsina, são liberadas pelas células dos ácinos e fluem para o ducto pancreático. Mas qual a importância dessas células A e células B, né? Então, as células alfa, que são as As, elas constituem cerca de 20% das células endócrinas, né? E elas liberam o hormônio glucagon. E as células B, que são as células beta, elas representam a maior parte da massa total, entre 60% a 70%, e elas liberam o hormônio insulina. E aí vocês vão perguntar, mas Aline, o que isso tem a ver, o que isso influi, né? Falando do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista fisiológico. Vou colocar outra imagem aqui. Quando a gente passa um período muito longo sem se alimentar, geralmente quando a gente está dormindo, né? Então nós temos ali a nossa carga horária de sono, então a gente está em jejum. Então o que acontece de manhã, quando você toma o seu café da manhã? O alimento ele vai entrar no seu organismo e ele vai fazer com que você tenha um pico de glicemia, né? Vai aumentar a taxa de glicose, porque você ficou esse período sem se alimentar. Então, o que vai acontecer? As células alfas, elas serão inibidas nesse processo, enquanto as células beta serão estimuladas, né? Isso no pâncreas. E aí, essas células beta, elas vão liberar junto, né? Já que você teve ali uma taxa glicêmica pelo que você comeu, vão liberar a insulina, né? A insulina no fígado, ela vai direto pro fígado. O fígado ele absorve a glicose e vai armazenar na forma de glicogênio. Para quê? Para que quando você estiver em jejum novamente, né, esse glicogênio será reaproveitado. Agora, vamos pensar quando a gente está nessa fase do sono que eu falei, que é o período que a gente passa ali dormindo sem se alimentar. Então, a gente vai ter uma baixa taxa de glicose, certo? Então, as células beta, elas serão inibidas e as células alfa serão estimuladas no pâncreas a liberarem o quê? O glucagon. Então, lá no fígado, há uma quebra desse glicogênio que foi estocado pela sua alimentação e há uma liberação de glicose para manter os índices glicêmicos enquanto você não está se alimentando, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso, né? É muito importante a gente frisar que o que a gente come de manhã é muito importante, porque se você come logo uma bomba de chocolate de manhã, o pico de glicemia que vai dar vai ser muito alto. E essa insulina liberada, ela tem que acompanhar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa alimentação para a gente não ter uma resistência aí à insulina ao longo dos anos, tá? Bom, então a gente já falou das células beta, e aí agora a gente vai falar de fato da musculação, né? Essas células beta, né? Então estudos mostram que a musculação, ela pode aumentar a massa de células beta, melhorando a sua eficiência na secreção de insulina, tá? A gente também tem um estudo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que mostrou que a interleucina do tipo 6, que é uma substância secretada pelos músculos durante o exercício, aumenta a sobrevivência dessas células, né? E o que isso implica, né? Falando do nosso corpo. A prática do exercício físico, ela pode melhorar o ambiente do pâncreas, ela reduz a inflamação e melhora o controle glicêmico, o que contribui para a sobrevivência das células beta. E é assim que a gente diminui, conciliando dieta e treino, a gente diminui
é o índice de taxa glicêmico para pacientes que são diabéticos, é claro, isso falando num acompanhamento com um nutricionista, tá? Em consultório, e junto com o educador físico, e eu, como biomédica, estou aqui para fazer esse acompanhamento de toda essa parte dos exames. E também a redução da hemoglobina glicada, que indica se o paciente está em quadro diabético ou não, ok? Tudo certo? Deixem dúvidas, temas para os próximos vídeos nos comentários. Não se esqueçam de ativar os sininhos para as notificações dos vídeos. Se inscrevam no canal e até a próxima!